O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque deste poder sobre todo homem, ele dá a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste no meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e as acolheram, e recolheram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas irmãs religiosas, querida equipe do Divino, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando a terça-feira após a ascensão do Senhor, e a palavra de Jesus nos apresenta no texto do Evangelho que acabamos de escutar, a expressão máxima daquilo que a teologia chama de revelação. O que significa, dentro da teologia católica, a palavra ou o conceito revelação? Significa que Deus se apresentou ao homem da maneira que quis, do jeito que quis, e nos revelou, como pressupõe a própria palavra, aquilo que lhe apraz. Nos revelou aquilo que considerava que era necessário para o conhecimento de Deus e para a santificação dos homens. Nesse texto, então, Jesus nos mostra que o elemento mais fundamental da revelação consiste no fato de que Ele e o Pai são um. Aqui nós já entendemos que existe uma revelação da Santíssima Trindade e da relação de intimidade com o Pai e com o Filho, da realidade que une de tal maneira o Pai e o Filho que já não pode haver separação em ambos, e que nós, que pertencemos a Jesus, pertencemos ao Pai, e que aqueles, por sua vez, que pertencem ao Pai, pertence ao Filho, que foi elevado em glória aos céus, para receber de novo toda a glória que já pré-existia, muito antes, disse o próprio Jesus, da fundação dos tempos. Meus irmãos, e por que é que esse texto, dentro desta semana pós celebrações da Ascensão, é tão importante e fundamental para nós? Porque muitas vezes nós nos perdemos sem perceber dentro da própria religião. Em que sentido? Não me entendam mal, mas nós vamos acumulando uma série de devoções, uma série de costumes, nós vamos adquirindo uma série de práticas que em si são boas, lícitas, legítimas, verdadeiras, fecundas, eficazes, mas que não podem, em hipótese nenhuma, tirar a centralidade da nossa fé, que é a pessoa de Jesus Cristo encarnado.
O Evangelho de hoje e toda esta semana nos há de convidar de um modo provocativo a olharmos para Jesus como verdadeiro Deus, a olharmos para Jesus como Senhor do tempo e da história, como revelação mais bela e importante do Pai para nós, sem o qual não existe salvação. Eu me lembro que uma vez eu disse aqui, falando mais ou menos sobre esta realidade, e disse uma coisa que quero repetir: se nós rezarmos o terço todos os dias, de Nossa Senhora, da Misericórdia, da Libertação, se formos consagrados pelo método de São Luís, escravos de Jesus por meio de Nossa Senhora, se nós tivermos todas as devoções possíveis aos santos e aos anjos, andarmos com o terço e o escapulário pendurados no nosso pescoço, e não tivermos Jesus como centro da nossa vida, nós iremos para o inferno com terço no pescoço e tudo, porque Jesus precisa ser o centro do nosso coração. Quando o Senhor é colocado no centro da nossa vida e da nossa história, todas as outras coisas vão sendo ordenadas e postas no seu devido lugar. E aqui, já agora, eu não me refiro às devoções, uma vez que todas nascem do coração de Jesus, mas da própria vida humana, que pode ir se perdendo e desorganizando-se por inteiro, se Jesus não estiver ocupando o lugar principal. Porque se Deus não está no lugar principal, se Jesus, o Verbo encarnado de Deus, não está no centro do nosso coração, significa que a nossa hierarquia de valores está totalmente errada, que alguma coisa está no centro substituindo a Deus, que não o amamos sobre todas as coisas e em decorrência disso temos dificuldade de assumir a sua palavra. Nestes dias que precedem a grande celebração de Pentecostes, nós temos uma ocasião que o Senhor nos dá de modo providencial, de irmos rompendo com tudo aquilo que está ocupando a centralidade de Jesus Cristo na nossa vida, de irmos permitindo que o Espírito Santo venha entrando com os seus rios poderosos, tal como uma cachoeira torrencial, para lavar todas as imundícies que estão ocupando a livre passagem de Jesus para o centro da nossa vida. Agora, me permita dizer, nós moramos numa cidade que quando chove muito fica caótica. Todos nós então já vimos em algum momento da nossa vida um alagamento ou uma chuva muito forte que fez algum estrago. E me permita, no bom sentido, dizer a você: as águas de Deus, quando passam em sua força torrencial, fazem estragos na nossa história. No bom sentido, vou explicar. Quando nós nos abrimos, quando nós escancaramos o nosso coração para os rios do Espírito, o Espírito entra com as suas águas e vão carregando aquilo que nós achamos que não é imundície, mas o Espírito sabe que é. Aquilo que está impregnado no nosso coração, que é sujeira, e que nós permanecemos com aquilo em nós como se fosse um valor, e para consertar a nossa hierarquia de valores, o Espírito precisa romper com as imundícies, porque somente aí Jesus Cristo poderá entrar e encontrar o lugar que é seu, o centro de sua vontade. Ao longo desses dias em que nós meditamos sobre os frutos do batismo no Espírito Santo, hoje o fruto da pregação,
Permitamos que o Senhor venha com os seus rios inundar o nosso coração por inteiro. E quando digo isso, não estou apenas usando uma imagem, não estou apenas fazendo uma analogia, não. Eu estou falando sobre uma realidade fundamental sobre a qual Jesus tratou. Ele é o centro da história humana, e para ocupar no coração dos cristãos o centro que lhe pertence, é preciso que venha o seu Espírito com as águas torrenciais, limpando-nos de toda imundície, de modo que o Rei glorioso seja introduzido. Estejamos abertos a esta graça, porque ela é santificante, porque ela é transformadora, porque ela é a única que nós deveríamos desejar com profundidade. Pois a graça do batismo no Espírito Santo é aquela que introduz Jesus no nosso coração, que transforma os nossos valores e que nos coloca de uma maneira verdadeiramente correta na orientação para o céu e para a glória do mundo que há de vir. Amém.